Boa noite, eu sou Wilton Gaio, psicólogo, organizador e apresentador desse painel C20 Índia 2023, como tema Estratégias de Inclusão Social no Brasil. Dou as boas-vindas a todos os que estão nos assistindo, ao nosso anfitrião e ilustres convidados. O painel contará com a presença e preciosas falas do Swami Dayamritananda Puri, anfitrião do C20 e diretor executivo dos MA Centers, da senhora Wanda Vitotto, ativista, profissional de saúde e So educadora política, I'll close this. do senhor Yuri Silva, diretor de políticas de combate e superação do racismo, da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial. Contamos com a possibilidade da presença também do padre Júlio Lancelotti e do senhor Guilherme Boulos. No roteiro da nossa apresentação, li uma breve biografia do nosso anfitrião e de cada palestrante para então passar-lhes a palavra. Cada convidado disporá de 15 minutos ou mais de fala. Peço a todos que falem lenta e pausadamente, pois estaremos realizando tradução simultânea. Espero que todos possam aproveitar a oportunidade de testemunhar falas impregnadas de experiência real, energia vital, valores aplicados ao dia a dia. Temas tão importantes e complexos como respeito à diversidade, igualdade de direitos ao acesso à educação, saúde e habitação. Temas sempre importantes na constituição de uma sociedade saudável. E todos tenham um excelente painel. Swami Dayamritananda Puri é um dos discípulos monásticos sêniores e diretor executivo dos Mata Amritananda Mai Centers, da organização da AMA. É graduado em Física e tem mestrado em Tecnologia Cinematográfica. Há quase 3 décadas, Swami Dayamritananda viaja por países das Américas, dando palestras e aconselhamentos aos membros dos Satsans da AMA a servir melhor suas comunidades e também respondendo suas perguntas. Passo a palavra ao Swami Dayamritananda. Seja bem-vindo, Swamiji. Thank you so much, Milton. And Muito obrigado, Wilton. Obrigado a todos e respeitados membros do painel. Minhas saudações e todas as pessoas assistindo. E muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse panorama do C20 e a relação com o G20. Como todos vocês sabem, o G20, os países do G20, é um grupo de 20 países, são 19 países, e a União Europeia. E os membros do G20 são responsáveis por mais ou menos 85% do PIB e 75% do comércio internacional. E 2/3 da população mundial. Então, todo ano, esses países se reúnem em um dos países membros que hospedam esse encontro. Esse ano, a Índia é o anfitrião e tem a presidência do G20. No ano que vem, a presidência será do Brasil. O que faz o G20? O G20 foi designado para ser o fórum principal para colaboração global em diversos assuntos.
E a agenda da cúpula inclui a cúpula se reúne tem a presidência rotativa e a agenda inclui comércio, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente. E agora a Índia ocupa a presidência do G20 de 1º de dezembro de 2022 a 30 de novembro de 2023, com o tema Vasudhaiva Kutumbakam, que significa uma terra, uma família, um futuro. E em 2022, a presidência foi da Indonésia, Índia em 2023 e o Brasil será presidente em 2024. A presidência é apoiada pela Troika, presidência anterior, atual e futura. Durante a presidência da Índia, a Troika será composta pela Indonésia, a Índia e Brasil, respectivamente. E o que é o C20? O C20 é um dos grupos oficiais de engajamento do G20. E ele proporciona uma plataforma para as organizações da sociedade civil, as OSC, em todo o mundo, para expressar as aspirações das pessoas para os líderes do G20. Os grupos de engajamento são compostos por participantes não governamentais de cada membro do G20 e fornecem recomendações aos líderes e contribuem para o processo de formulação de políticas. Então, há muitos grupos diferentes de engajamento. São empresas 20, C20, sociedade civil 20, trabalhadores 20, parlamento 20, mulheres 20, jovens 20 e outros. E Ama, que significa mãe, é a presidente do C20. E nossas regras do C20 são facilitadores, né? Nós somos facilitadores, comparadores e consultores confiáveis para formular políticas, né? Não é uma plataforma para promover uma agenda, mas sim uma oportunidade de influenciar a agenda que vai ser feita e alinhá-la com uma visão mais ampla para o mundo. E ter alguém como o nível da AMA, como presidente honorário no C20 é algo inédito. É um sinal claro que a Índia leva muito a sério o papel das organizações da sociedade civil na elevação do país e na melhoria do mundo. E dentro dos nossos grupos de trabalho, de forma a sermos inclusivos, transparentes e orientação para ação, o C20 realizou uma pesquisa com as SCs indianas para avaliar as principais áreas de preocupação da sociedade civil indiana e as vozes e é algo inédito até agora. Isso garantindo de forma que o C20 funcione dentro da estrutura dos princípios de Osaka de 2019, e com feedback recebido de mais de 1.000 organizações diferentes. O C20 Índia vai se concentrar em 13 temas, com a ajuda dos grupos de trabalho, ou equipes dedicadas a ajudar a elaborar a política de recomendações, que vão do C20 para a cúpula do G20 nesse ano. O tema é a integração. O segundo tema é sustentabilidade, envolvendo sociedades e o terceiro tema é educação. E o quarto, equalidade de gênero.
E o quinto é tecnologia, segurança e transparência. Uma coisa que a gente pode dizer, quando esses grupos de trabalho vão nos ajudar no sentido de que o que acontece deve ser para ser inclusivo, transparente e orientado de forma ampla, garantindo que o C20 seja um grupo de trabalho que inclua todas a população do mundo e as questões do mundo, não só as OSCs do mundo, da Índia, mas do mundo todo. E também focar na escuta de todos eles, e especialmente em compreender da base até em cima, que significa as pessoas que estão trabalhando, interagindo com a população, com todas as populações e necessidades do mundo. A gente coletou informações de mais de 1000 OSCs do mundo, e a culminação desse projeto vai ser em Jaipur, na Índia. A AMA vai fechar e apresentar o pacote de políticas que vai ser depois apresentado, né, e fornecido para os líderes do G20. Numa forma, a gente pode se perguntar se eles querem aplicar todas as recomendações. Talvez não, mas nós, como indivíduos, podemos praticar isso nas nossas vidas diárias. A AMA diz que esse é o verdadeiro espírito do C20. E, de certa forma, quando a gente fechar, né, a formação das políticas, e a gente deseja espalhar e passar para todo mundo, de forma que todos possam entender e implementar esses diferentes exemplos em cada país, rezando para que todo mundo ajude essas políticas a serem espalhadas, mas não só pelos políticos, mas para todos os indivíduos. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por me receberem. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela minha presença aqui, por me receberem. Eu agradeço cada um de vocês por esse momento. Obrigado, senhor Edi. Eu agora gostaria de passar a palavra à senhora Wanda Vitoto, liderança indígena, educadora política, ativista dos direitos dos povos indígenas, diretora de comunicação e tecnologia, sócias da Fundação Rede, coordena o movimento de estudantes indígenas do estado do Amazonas, atua como conselheira de cultura indígena do estado do Amazonas, compõe o núcleo de governança de concertação da Amazônia, compondo também a cúpula da Amazônia. Muito obrigado pela sua presença e eu lhe passo a palavra. Muito obrigada. Boa noite para todas e todos e todes que se encontram conectados aqui. É uma alegria poder ter a voz dessa mulher aqui representada também nesse diálogo importante. Bom, eu quero trazer um pouco da perspectiva das vivências indígenas para esse espaço, né? Ouvindo esta liderança que é o presidente de conduzir o C20 na Índia, né? A sua fala de trazer a importância de fazer as escutas da sociedade civil, né? Esse movimento que tem sido necessário em defesa do direito e da vida das pessoas ao redor do mundo tem sido um movimento muito importante e necessário.
tendo em vista que as políticas públicas que são pensadas pelos governos, né, geralmente não trazem a perspectiva dessas pessoas, sobretudo de populações que não têm acesso a direitos fundamentais, por exemplo, né? A população indígena no Brasil hoje vivencia ainda uma grande luta para que os seus direitos sejam respeitados, né? A sua própria vida seja garantida nesse território. E quando a gente pensa em políticas públicas, né? Esses grandes fóruns internacionais que acontecem todos os anos, né? Em vários lugares do mundo, se buscando efetivar direitos, garantir direito à população, a gente vê que esse sistema político tem um grande problema ainda, né? Pelo fato de quem está nesses espaços de tomada de decisão não são nossos corpos, não são nossas representações dos lugares de onde viemos, né? De onde estamos inseridos, que geralmente são as periferias, os territórios que não chegam esses direitos básicos, né? E quando se propõe a fazer a escuta desta sociedade, eu penso que é um grande esforço, né, dentro desse sistema, de diminuir essas injustiças que são impostas sobre nossos corpos, né? Aqui eu estou numa região do estado do Amazonas, é uma região aqui no Brasil onde se encontra a maior população indígena do nosso país, com uma sociobiodiversidade grandiosa, onde também tem os recursos naturais, né, mais abundante do nosso país, com a maior bacia hidrográfica presente nessa região, com a maior floresta, né, em pé do planeta, que é aqui a floresta amazônica, e a gente vê a grande vulnerabilidade social, econômica, vivenciada por nossos povos, pelas populações dessa região. As políticas públicas que garantem educação, que garante água potável para as pessoas, que garante um território seguro, elas não são garantidas para essas pessoas, né? Existe um índice elevadíssimo de violência nesta Amazônia em vários aspectos, né? Os territórios indígenas hoje são extremamente violentados por uma política econômica de destruição da floresta, pela invasão dos territórios indígenas, né? A partir de uma economia que é a mineração em terras indígenas, hoje se avança na nossa região e que tem trazido impactos para nossos povos indígenas, para as populações tradicionais que vivem ao longo desta Amazônia, e o quanto que a gente precisa fazer a escuta dessas pessoas, né? O quanto que o Estado, enquanto os governantes, precisam fazer a escuta das pessoas que vivem aqui, das pessoas que cuidam desta floresta, né? A gente tem uma grande discussão hoje nesses fóruns de pensar estratégias, de como mitigar o avanço das mudanças climáticas no mundo, mas eu penso que quando essa discussão ela está pautada somente a partir do sistema capitalista, sabe, onde as nossas estratégias que são colocadas pelos governos tratam apenas de como mitigar a partir desta economia, sem levar em consideração a vida das pessoas, a vida dessa biodiversidade da floresta e dos rios, a gente, para mim, que cuidamos da floresta, né? Para nós que estamos aqui nesse fronte de luta para manter esse planeta equilibrado, né? Protegendo nossos territórios, protegendo nossos rios, as florestas, ainda não há essa possibilidade desse enfrentamento, sabe, de realmente diminuir esses impactos das mudanças climáticas, porque nós estamos imersos a uma desigualdade social muito grande, que muitas das vezes esse cuidado com a terra, esse cuidado com a própria floresta, ela fica em detrimento
a garantia de direitos fundamentais, como ter o que comer, sabe? Ter como se alimentar no dia, porque o Brasil é um dos países, né, que tem mais de 33 milhões ainda de pessoas passando fome, nesse país que é extremamente rico, que produz tanto alimento, que manda tanto alimento para fora, tem uma alta produção, mas que nos seus territórios, estão passando fome, né? E eu penso que para que a gente mantenha esse planeta equilibrado, é necessário cuidarmos das pessoas, né? A gente tem dito da importância de cuidar das pessoas, sobretudo desta população indígena que ainda sofre todas as violências possíveis, né? O racismo estrutural, as injustiças ambientais que a gente vivencia no nosso dia a dia, ela é muito presente nas nossas vidas. Garantir o território para o nosso povo é fundamental, como uma das grandes estratégias, né, de mitigação às mudanças climáticas, porque sobre os cuidados da população indígena, né, a nível mundial, representa 89% dessa proteção de vegetação, de floresta de pé, de cuidados dessa sociobiodiversidade que ainda há no planeta, né? Está sob os cuidados dessa população. Então, resguardar a vida desses povos, a sua cultura, a sua língua, garantir a segurança territorial dos nossos povos, também é garantir a vida de um planeta, né? Garantir a vida e a soberania de vários modos de vida, não só no Brasil, não só na Amazônia, mas em todo o mundo, porque esta Amazônia ela é responsável por o equilíbrio climático do planeta Terra, né? Então, olhar dentro das políticas públicas, a inclusão, né, dessas vozes indígenas, das comunidades periféricas, das vozes da juventude, das vozes das mulheres, é fundamental, né? Porque hoje nós fazemos uma defesa deste planeta a partir das nossas tecnologias sociais, das nossas tecnologias ancestrais, sem apoio de governo nenhum, né? Somos nós que educamos as crianças no território, se nós que resguardamos a nossa medicina, somos nós que enfrentamos todo esse sistema violento com os nossos próprios corpos, né? E não há uma política direcionada para a gente, sabe? Todo esse esforço, ele se dá a partir dos nossos saberes, dos nossos conhecimentos ancestrais, de fato, que tem garantido a manutenção das nossas vidas, né, dos nossos saberes, das nossas línguas, que são extremamente ameaçadas diante da imposição de outras culturas sobre nossos territórios, né, sobre um outro modo de vida também, que chega para a gente com muita violência. Então, eu penso que esses encontros, né, é necessário a presença das mulheres, a presença de lideranças que estão nesse fronte nos seus territórios. É necessário que o Estado, que os governos garantam a participação da sociedade civil nesses espaços onde são tomadas decisões que muitas das vezes nós não estamos, na maioria das vezes nossos corpos não estão presentes, não se escutam nossas vozes, e vem uma política que não dá conta dos nossos problemas aonde nós estamos inseridos, né? Então, esse esforço do G20, do C20, né, é extremamente necessário para que a gente estabeleça minimamente a participação desses agentes tão importantes da sociedade civil que incide politicamente a partir da sua realidade. Entender a realidade de onde estamos inseridos é fundamental para que as políticas públicas sejam efetivadas e dê resultado que se espera. Porque quando vem essa estrutura de cima, que não conhece nossa realidade, as políticas públicas elas costumam não dar certo por conta de não entender realidades específicas, contextos específicos, né? E eu trago isso assim como
algo necessário para mudanças estruturais que a gente precisa nesses espaços de tomada de decisão. E nós, povos indígenas aqui no Brasil, temos tido uma frente muito ativa em busca desses diálogos com o próprio Estado, com os próprios governantes, com as organizações da sociedade civil, porque queremos estar nesses espaços onde são tomadas decisões que afetam nossas vidas, nossos territórios, o nosso futuro, né? Então, eu fico contente de poder estar aqui trazendo um pouco dessas questões para se levar nessa discussão aqui. Quero agradecer a oportunidade dessa contribuição no momento, estou à disposição. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora Wanda. Senhora Wanda, como a senhora percebe neste momento histórico onde nós temos, pela primeira vez, né, na história do Brasil, o Ministério dos Povos Indígenas? Bom, certamente, né, ter uma mulher ministra em 523 anos é algo que ainda é claro que celebramos, mas só demonstra a grande violência desse Estado de negar a nossa existência aqui, né? A gente celebra porque são 523 anos de luta, de silenciamento, de apagamento, que quando a gente vê uma mulher indígena, né, sendo eleita deputada federal, mulheres assumindo a presidência da FUNAI, mulheres indígenas sendo ministra, dentro desse processo democrático do nosso país, é algo que a gente celebra muito, com certeza, porque é um avanço, mas ainda não é algo que... como é que eu posso te dizer? É algo que ainda precisamos avançar muito, né? Isso não era para ter acontecido somente agora, né? A gente vem lutando há muito tempo para que nossas vozes, nossos direitos sejam respeitados nesse país, e mesmo tendo essas mulheres nesses espaços, estamos no enfrentamento, né? Nossas mulheres indígenas, nós temos uma parenta que, ao se defender dentro do Congresso Nacional, hoje o seu mandato está sendo cassado por defender o direito dos povos indígenas, né? Então, a gente está inserido num sistema político extremamente violento, extremamente machista, onde as mulheres estão sendo perseguidas dentro do Congresso, né? Mas a gente celebra toda a conquista, porque quando um de nós chegamos nesses espaços, nós não chegamos sozinhos, né? Então, é uma coletividade que celebra a presença dessas mulheres aí. E isso é muito importante, porque a partir do Ministério, a partir da ocupação dessas mulheres nesses espaços de discussão importante, de criação e pensar políticas públicas, os povos indígenas têm ganhado algum destaque diante de algumas lutas, né? Mesmo que os desafios continuem sendo impostos, né, com o próprio marco temporal sendo aprovado no Congresso Nacional, mesmo um monte de projeto de lei de deputados do nosso país, visando retirada de direitos fundamentais da população indígena, a gente está incidindo politicamente, né, nesses espaços. A gente consegue ocupar minimamente esses espaços para que, de fato, não passe por cima da vida dos nossos povos, dos nossos territórios. Então, a gente celebra, sim, essa conquista de termos um Ministério Indígena, e a gente espera que isso se fortaleça, né, para termos condição política de garantir os direitos da população indígena. Senhora Wanda, mais uma pergunta. Estou aproveitando essa oportunidade maravilhosa de estar contigo e fazer pedir, na realidade, que a senhora demarque com mais firmeza para os nossos ouvintes, né? Quem é que mantém a floresta em pé? Bom, existe um ecossistema, né,
A natureza não é um sistema isolado, assim como nós. Nós somos, historicamente, guardiões dessa natureza, dessa floresta, dos nossos rios. Nós somos guardiões da nossa medicina tradicional e da espiritualidade desse planeta. Nossos avós falam da importância de estarmos conectados com o rio. Nossos avós falam da importância de mergulhar no rio, de conversar com os espíritos da floresta, né? De se sentir pertencente a essa natureza, a essa terra, né? Consideramos a terra a nossa mãe, e como mãe é a representação do corpo desta mulher, né? Das nossas mulheres, que pare a vida, que gera o mundo. Então, sobretudo, as mulheres indígenas que também foram silenciadas ao longo de suas histórias, nós fomos privadas de falar nossas línguas, nós fomos privadas de praticar as medicinas tradicionais, né? A espiritualidade, a cura do nosso povo. Hoje fazemos um grande movimento de novas semeaduras, né? Hoje nós reflorestamos mentes a partir dos nossos corpos território, né? De entendermos que a natureza ela não é nossa, né? Esse sistema não é nosso. Nós entendemos que nós somos pertencente a ela, e por sermos pertencente, nós resguardamos, nós cuidamos, nós protegemos, porque sem ela, a existência da vida dos povos indígenas, ela não acontece, né? Porque se mata um rio, se mata a espiritualidade de um povo, se mata a floresta, se mata o pertencimento desses povos, se mata essa terra, se destrói essa terra, está destruindo o seu próprio corpo enquanto mulher, né? Então, esse resguardo, esse manejo e cuidado da floresta tem sido dado pelos nossos povos há milhares de anos, né? Nós somos, sim, os grandes guardiões, como diz nosso parente Davi Copenaua, né? Seguramos o céu. Quando ele fala esta mensagem de segurar o céu para que não caia, essa espiritualidade a partir desses elementos sagrados, né, da floresta, do rio, da terra, do vento, do fogo, que são elementos tão importantes para se pensar, para se viver essa cultura, né, a nossa própria língua. Então, resguardar a língua de um povo é manter a espiritualidade de um povo, porque quando se pensa a partir da sua língua, quando você pensa a partir da sua língua, a sua cosmovisão é totalmente diferente, né? Há uma relação muito importante. E a violência de muitos povos que perderam suas línguas aqui, também há uma grande desconexão dessa espiritualidade. Então, as mulheres indígenas são as grandes responsáveis, né, pelo resguardo de tantos conhecimentos, assim como nossos avós, nossos mais velhos. Então, o mundo precisa reconhecer a importância dos povos indígenas, né, desses povos tradicionais em torno desse planeta, que ainda faz com que a gente continue existindo aqui. Porque dentro de uma previsão científica, o mundo não existiria no anos 2000, né? E nós ainda continuamos resistindo aqui há milhares de anos, a partir dessas espiritualidades que são fundamentais para o equilíbrio, né? Equilíbrio desse planeta. Então, reconhecer a importância desses povos para esse equilíbrio climático, para esse equilíbrio da vida no mundo, é fundamental dentro dessas estratégias que as pessoas pensam de enfrentamento às mudanças climáticas. E, para isso, a gente precisa resguardar a vida dessas populações a partir dos seus territórios, a partir da manutenção da vida desses povos em diversos lugares desse país, do mundo. Senhora Wanda Vitoto, muito obrigado pela preciosa fala e convido a senhora para continuar conosco. Agora eu vou passar a palavra ao senhor Yuri Santos. Senhor Yuri Santos
diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial. Yuri Silva é ativista do movimento negro e pesquisador de orçamento sensível a questões raciais. É mestrando em Políticas Públicas e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Ex-coordenador de Direitos Humanos do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa e coordenador nacional licenciado do Coletivo de Entidades Negras, Organização do Movimento Social Negro Brasileiro. Senhor Yuri Silva, seja muito bem-vindo. Com grande alegria, eu lhe passo a palavra. Obrigado, Hilton. Boa noite a todos, a todas, a todes. Queria saudar, além de você, estar aí na condução dessa atividade tão importante, também a nossa companheira, camarada Wanda Uitoto, parentíssima, né? Porque, afinal, no Brasil, na luta contra o racismo e contra as desigualdades, nós sempre prezamos por essa aliança negríndia, por essa aliança ancestral contra as opressões. Saudar todo o evento e saudar o anfitrião da cúpula do G20 na Índia, o Swami, e todos que nos assistem, especialmente falando sobre assuntos que são importantes e dizem respeito ao desenvolvimento mundial, dizem respeito à necessidade de que o mundo pense com atenção sobre como fará para enfrentar as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, as desigualdades de grupos minoritários diante de grupos majoritários, para que siga sendo um mundo sustentável, um mundo que preze pelo desenvolvimento para todas as pessoas e não só para alguns grupos. Nesse sentido, e eu falo, né, na posição de representante do Estado brasileiro, do Ministério da Igualdade Racial, nós temos atuado na reconstrução do Ministério da Igualdade Racial, pela primeira vez com o nome de ministério, né, mas não numa estrutura nova, já que sempre tivemos nos governos Lula, Dilma, uma secretaria especial de políticas de promoção da igualdade racial com status ministerial. Nós estamos, nesse momento, construindo uma nova estrutura, mas para reconstruir uma política que já tem 20 anos de institucionalização, que é o caso das políticas de igualdade racial, de defesa dos direitos e de promoção dos direitos para o povo negro, né, de combate ao racismo e de enfrentamento a essa chaga social que passa também pela institucionalidade, na manifestação do racismo institucional por meio das organizações do Estado brasileiro, muito na perspectiva de que o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com a população negra, assim como tem também com a população indígena, e precisa dar conta de pagar essa dívida histórica, de reparar essa dívida histórica. Então, até por isso, a ministra Aniele Franco, que deixou um abraço para todos, né, quando soube que eu participaria deste evento de tamanha envergadura, tem se empenhado, desde a construção do Ministério da Igualdade Racial, no dia 1º de janeiro, na reafirmação de algumas pautas como pautas prioritárias desse órgão de Estado, criado pelo 3º governo Lula para sinalizar a centralidade que esse governo e essa coalizão política entende que tem o debate sobre reparação, o debate sobre combate ao racismo e sobre a produção e promoção de direitos iguais para todas as pessoas. Nesse sentido, a criação do próprio Ministério e a criação das 3 secretarias que compõem esse Ministério, uma secretaria voltada a lidar com políticas de ações afirmativas no mundo do trabalho,
na educação superior, no próprio serviço público e no judiciário, na diplomacia e em outras áreas, e também voltada à mesma secretaria para as políticas públicas de combate ao racismo, com a finalidade de superar essa chaga social histórica com a promoção de políticas ordinárias, cotidianas e alongadas, né, ao longo das décadas. A criação também da Secretaria do SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ou seja, uma estrutura dedicada a dialogar com os entes federados do Brasil, com os estados, com os municípios, para se criar uma grande rede de produção de políticas públicas com o mesmo objetivo, combater o racismo e promover igualdade, pensando no devir da equidade. E, por último, a Secretaria de Políticas para Quilombos, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiros de candomblé, umbanda e afins, e povos ciganos. Uma terceira estrutura dedicada ao combate às desigualdades raciais que se reafirmam no território. Afinal, o debate de todos esses povos, né, e comunidades que são tradicionais de matriz africana, tal qual o debate central dos nossos parentíssimos indígenas também, é sobre valorização do território, valorização e garantia do território como direito básico de quem chegou primeiro nesse país e de quem, portanto, tem o direito de usufruir desse território para plantar, para produzir, para gerar economia, para saudar e clamar para suas divindades. Então, passa também por um debate sobre liberdade religiosa. Então, ao criar essa estrutura de Ministério da Igualdade Racial e ao criar dentro dela essas 3 secretarias, o governo Lula tem dito que não passará incólume, não passará sem atenção esse debate que é tão histórico e que, inclusive, em governos anteriores, do mesmo grupo político, não tiveram, talvez, a atenção devida. Mas a atenção devida chegou agora, em 2023, e, nesse sentido, é importante saudar, como a Wanda fez, a criação do nosso Ministério dos Povos Indígenas, com a nossa camarada, a lutadora social Sônia Guajajara, à frente dessa estrutura, como também é importante, Wilton, Suame, Wanda, saudar a iniciativa de que o Ministério da Igualdade Racial hoje ostenta o maior orçamento da história das políticas de igualdade racial, que representa o dobro do maior orçamento que até então as políticas de igualdade racial tinha tido no ano de 2013, na antiga CEPIR, né, a Secretaria Especial de Igualdade Racial, com status de ministério. Então, dobrar o orçamento em relação ao melhor marco que o próprio governo Lula ou o governo Dilma tinha produzido, também é uma sinalização deste compromisso. E aí, caminhando aqui para os finalmente da minha fala, eu queria dizer que nós temos atuado em muitas frentes na diretoria de políticas de combate e superação do racismo, da qual eu estou diretor no Ministério da Igualdade Racial, principalmente com 2 iniciativas que eu considero centrais. Uma delas é o programa Juventude Negra Viva, que diz respeito a um debate de promoção de políticas multissetoriais e transversais para a garantia de direitos para a população jovem e negra entre 15 e 29 anos, entendendo que é a negação de direitos a essa população e as vulnerabilidades às quais essa população é constantemente submetida, que geram tanto a violência letal, ou seja, a morte precoce dos nossos jovens negros, vítimas da violência nos nossos territórios, da violência policial, da violência dos grupos civis armados, né, do tráfico, como também não é possível debater a pauta de segurança pública, ou seja, debater as nossas vidas
a garantia das nossas vidas, sem que haja uma intervenção atenta do Estado sobre essa temática. O Juventude Negra Viva tem corrido todos os estados do Brasil para fazer uma escuta participativa e para que esse plano seja elaborado a partir da participação social, a partir da consulta irrestrita à juventude que é vítima de abandono, de desassistência e da violência do braço armado do próprio Estado, mas que deve ser ela também, essa mesma juventude negra, a produtora das soluções, ou seja, das políticas públicas que vão garantir, nesses próximos anos, implementadas pelo governo Lula, direitos ordinários para essa população jovem e negra do Brasil. Do mesmo jeito, nós estamos consolidando o Juventude Negra Viva como uma marca de um programa do PPA, ou seja, do Plano Plurianual, que é o planejamento quadrianual do governo federal, o planejamento orçamentário quadrianual do governo federal, no sentido de institucionalizar essa política, de dizer que essa deve ser uma política de Estado, do Estado brasileiro, e não só de um governo, para que cada governo que passe pelo comando da República do Brasil entenda que não é uma opção não ofertar políticas públicas para essa juventude negra que morre todos os dias. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado, seja pela polícia, seja pela conflagração dos territórios, né, em situação bélica entre grupos civis armados e polícia, e, portanto, o Estado brasileiro tem que dar solução a esse problema, a essa chaga. E, por último, temos atuado no sentido da cooperação internacional com a finalidade de promover justiça racial, de combater o racismo e de promover equidade, no sentido prioritário dos diálogos Sul-Sul, dos diálogos com o Sul global, muito no intuito de que políticas públicas em conformidades com esses acordos de cooperação, com esses memorandos de entendimento entre o Brasil e os países do Sul global, sejam produtores de políticas políticas bilaterais, mas também multilaterais entre esses países, para o aperfeiçoamento do arcabouço legal, das políticas públicas antirracistas nesses países do Hemisfério Sul. Então, nós estamos implementando o programa Ampliando Caminhos, que é para enviar jovens brasileiros para países do Sul global, receber jovens desses países também no Brasil, formar professores quilombolas nesses países, trazer professores de outras nacionalidades do Sul global para o Brasil, para que a gente troque experiências e, a partir do lugar histórico de países do Sul global destinados à opressão, à exploração das suas riquezas, a gente possa ensinar para o mundo como desenvolver os nossos territórios e promover, né, direitos para a população sem explorar, sem roubar riquezas, sem destruir com a soberania nacional de qualquer nação, de qualquer república. Então, temos avançado no diálogo com Moçambique, no diálogo com a Universidade Pedagógica de Maputo, né, em Moçambique, no diálogo com o governo local, no diálogo com a vice-presidenta da Colômbia, a Francia Marques. Estaremos com a ministra Daniele Franco na Colômbia no final do mês, estaremos em agosto em Moçambique, e temos interesse também nesse sentido. É importante falar sobre essas atividades, né, em um evento que se relaciona com a cúpula do G20, e temos interesse de dialogar com todos os países. É óbvio que há um direcionamento especial para o Sul global, pelo que nós significamos, né, e pelo que temos de semelhante, mas também para os países do Norte, que entendem o seu papel
no processo de reparação das injustiças históricas, nós estamos abertos a dialogar e a promover ações conjuntas para combater o racismo. Eu poderia expor muitas outras ações que estão sendo elaboradas pelo Ministério da Igualdade Racial, no sentido do combate ao racismo ambiental, no sentido da implementação de novos canais de denúncia de crimes raciais e no combate ao racismo nos esportes, mas eu acho que falar sobre isso, por enquanto, em sobrevoo e aprofundar o que eu já aprofundei é o suficiente para o início desse diálogo. Peço desculpa por me estender um pouco, talvez, mas era importante destacar como a equipe da nossa egrégia ministra, brilhante Aniele Franco, um símbolo da luta política nacional por justiça, né, e pela presença também das mulheres negras nos espaços de poder, tem tocado as políticas de igualdade racial. Muito obrigado. Senhor Yuri, usando um pouquinho do brilhantismo da palavra, a escuta da população jovem, eu acho que é uma estratégia fantástica, né, que vocês estão aplicando na questão da igualdade racial. Eu gostaria de saber qual estratégia está sendo pensada e aplicada no que diz respeito à população quilombola e às comunidades terreiro. Então, essas são populações tão importantes para o Brasil, e aí, mais uma vez, fazendo um paralelo com os nossos parentíssimos indígenas, junto com os territórios indígenas, os quilombos e os terreiros no Brasil significam, Wilton, a última fronteira da defesa do meio ambiente, a última fronteira, as últimas fronteiras da defesa da biodiversidade, da defesa, da proteção aos biomas brasileiros, o Brasil que é rico, né, em biodiversidade e que, portanto, sempre teve os seus povos tradicionais como linha de frente na proteção dessa biodiversidade, desses biomas. Então, nós temos produzido políticas no sentido de sanar as disputas territoriais que existem em muitos lugares com o próprio Estado brasileiro, por território, e no sentido de incentivar projetos que coloquem essas comunidades no protagonismo da luta pela preservação do meio ambiente. Uma luta que é vocalizada por tantas nações no mundo, né, em cúpulas do clima, de organismos internacionais multilaterais, mas que tem, vejam só, no que há de mais tradicional, no que há de mais pujante da nossa história e da nossa cultura, como guardiões dessa biodiversidade. Mas não tem como ser feita essa proteção que é feita pelos povos indígenas, pelos povos quilombolas e pelos povos de terreiro, sem políticas públicas, sem investimento de recursos, sem proteção institucional. E é no sentido da proteção institucional que o secretário Ronaldo dos Santos, né, o quilombola de Paraty, do Rio, agora secretário nacional de quilombos, tem atuado para defender essas comunidades a partir da estrutura do governo federal no Ministério da Igualdade Racial. Uma última questão que diz respeito à população LGBTQIA+. Como é que o senhor vê as condições dessa população também tão discriminada e que estratégias estão sendo pensadas no sentido de inclusão dessa comunidade? A gente ajuda, né, na condução dessa política que é de atribuição, de fato, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Temos como secretária nacional de políticas para a população LGBTQIAPN+, a companheira, né, guerreira Simi Lahá, uma mulher transexual que debate essa questão com muita garra ao longo da história, uma gestora pública
é importante frisar, mas o Ministério da Igualdade Racial tem um empenho especial nessa questão, compõe o Conselho Nacional sobre essa temática, está engajado nas questões referentes a ela, porque a gente sabe que a violência contra essa população ela é duplamente mais forte quando se trata das pessoas LGBTQIAPN+ negras, sobretudo de travestis e transexuais negras que estão destinadas a toda a ordem de violação de direitos humanos, relegadas à prostituição como única atividade econômica possível, quando o país tem a obrigação de gerar oportunidade para todas as pessoas. Então, não é admissível, não é factível que uma população, seja ela qual for, passe por tantas violações de direitos humanos, sem acesso à saúde integral, sem acesso à moradia, a oportunidades de emprego e renda. Então, a elaboração dessas políticas tem sido avançadas. Agora, o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da Cidadania, nosso parceiro, instituiu um grupo de trabalho para elaborar um relatório do histórico das violações contra essa população no Brasil, e eu acredito que, a partir desse relatório, nós vamos poder, além das políticas que já estão sendo instituídas, que dizem respeito a garantir trabalho e emprego, a garantir moradia e dignidade, nós vamos poder instituir políticas estruturais que alterem de forma definitiva, né, essa correlação de forças que empurra as pessoas LGBTQIAPN+, para a rua, né, para o desalento. Muito obrigado, senhor Yuri Silva. Padre Júlio Lancelotti é escritor, pedagogo e presbítero católico brasileiro. Exerce a função de pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, do bairro da Moca, na cidade de São Paulo. Além da paróquia, o padre também é responsável pelas missas realizadas na capela da Universidade São Judas Tadeu, situada na mesma rua, conhecido pelo seu trabalho com população de rua, vulneráveis, crianças e adolescentes, liderando a pastoral Povo de Rua. Padre Júlio, é uma honra recebê-lo no nosso painel. Muito obrigado pela sua presença. A palavra é toda sua. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com tantas pessoas que estão empenhadas na construção de novas possibilidades, de alternativas e de humanização da vida. Um primeiro aspecto sempre importante de levantar, e isso é colocado pelo próprio Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, que esse sistema que nós vivemos, o sistema capitalista neoliberal, é homicida e é produtor de morte. É o que enseja o crescimento da desigualdade, tornando a desigualdade brutal e uma desigualdade que mata. Há pouco tempo, o relatório da Oxfam Brasil, em o título A Fome Mata, a Desigualdade Mata, e vai destruindo a vida e as possibilidades de vida. Então, nós temos já a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, temos vários acordos, várias declarações internacionais, temos a ordem constitucional da maioria dos nossos países que garantem a igualdade, condições dignas de vida para todos. E condições de vida para todos que significam alimentação, acesso à água potável, acesso à educação, à cultura, à saúde, a condições de viver em liberdade e tendo liberdade de organização, de opinião, liberdade para ter autonomia. Então, acho que alguns aspectos que nós podemos ter e que já são metas que estão estabelecidas por vários estados pelo mundo é de garantir o acesso à água potável. Isso é imprescindível e é alguma coisa que, no século XXI, ainda temos
centenas, milhares, milhões de pessoas sem acesso à água potável, sem acesso à alimentação. Ainda temos uma mortalidade infantil desastrosa. Então, são aspectos muito importantes, como o acesso à água potável, ao saneamento básico, a eliminação da mortalidade infantil, que todas as pessoas, crianças, adultos e idosos tenham acesso à alimentação, aos meios de saúde. Nós vimos agora, durante esta pandemia que atingiu o mundo de maneira tão cruel e violenta, a disparidade de atenção aos países mais pobres, como os países africanos. Então, essa desigualdade no mundo tem que ser eliminada, como e o Papa Francisco tem ressaltado muito essa questão, a questão dos imigrantes e dos refugiados. Então, nós vivemos um momento em que muitos países fecham suas fronteiras aos refugiados, não acolhendo refugiados e imigrantes. Então, há pontos, aspectos muito específicos que entram na pauta mundial e que têm que entrar na pauta local de cada país. Recapitulando, o acesso à água potável, ao saneamento básico, a alimentação, o trabalho, a terra, são todos aspectos que têm que ser considerados. O acolhimento de todos os imigrantes e refugiados, a não segregação dos mais pobres, eliminar os muros e as cercas que separam as nações, não termos mais situações no mundo como as do Mar Mediterrâneo, que se tornou um cemitério aquático, onde milhares de pessoas estão sepultadas. Todas essas coisas que são conhecidas, que são denunciadas. As guerras são fontes inesgotáveis de desigualdade, porque ferem especialmente, atingem especialmente os mais pobres, os indefesos, os que não têm como se proteger. Quantas guerras nós temos no mundo neste momento? Quanto se investe em armamentos e quanto se investe em alimentação, em condições de usar a terra de maneira sustentável, não envenenando as águas, não envenenando o ar, não semeando agrotóxico por todos os lados. Então, são muitos os aspectos. E pode ser que alguns dos nossos países não consigam atender a todos no mesmo momento, mas a gente pode escolher um desses aspectos para que um desses aspectos seja implementado, discutido com a população, que seja feito de maneira democrática, que seja construído com a participação, porque se existe o que nós chamamos de democracia, todos têm que participar. A desigualdade é negação da democracia, assim como a aporofobia, ou como chamamos aqui na América Latina, de pobrefobia, a rejeição, o ódio aos mais pobres, aqueles que são desconsiderados e invisibilizados. Como também todas as nossas nações, para superar a desigualdade, têm que respeitar as culturas ancestrais, os povos indígenas, na América Latina, os quilombolas, os descendentes dos escravizados. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A questão da dívida externa, quantas vezes se colocou o perdão da dívida externa dos países mais pobres? Isso é alguma coisa que tem que ser enfrentada. Toda a questão da estrutura do mercado financeiro, que leva à exploração de tantos povos, os direitos trabalhistas, quantos países não têm respeito aos direitos trabalhistas, aos direitos dos trabalhadores, os direitos das mulheres, a superação da misoginia.
a equiparação e a igualdade na questão de gênero, o respeito a toda a diversidade e a todos os grupos LGBTQIA+. Então, vejo que são muitas as coisas que nós temos que levar em conta, não ter repressão, superar o colonialismo, superar todas as formas de expansionismo, de supremacia, todas as formas de rejeição étnica, de gênero, todas essas questões que estão muito presentes e que, nesse momento, em alguns lugares do mundo, estão tão fortalecidas como grupos neofascistas que têm aumentado e que têm se colocado de maneira tão cruel. Que os nossos países vejam a questão das populações que sobrevivem em situação de rua, como proteger esses grupos, como proteger os refugiados urbanos, como são chamados, ou os refugiados climáticos, os refugiados por questões religiosas, por questões econômicas, por questões de guerra. E eu acredito que um aspecto muito importante que nós temos que, em muitos países, superar é a questão da reforma tributária, como tem acontecido e iniciando aqui no Brasil, mas que tem que ser aperfeiçoado, e a questão para nós que é muito importante na América Latina, a taxação das grandes fortunas. Então, é preciso ver a educação como investimento, é preciso uma taxação das grandes fortunas e uma visão de igualdade e, sobretudo, de equidade. Acho que o termo importante para nós utilizarmos essa questão de conceito, o conceito da equidade. A cada um aquilo que ele necessita. A cada um aquilo que ele necessita. Eu acredito que é uma pauta extensa, uma pauta complexa, uma pauta que tem aspectos políticos, econômicos, sociais, uma pauta que tem que ser discutida, aprofundada, uma pauta que exige uma humanização da vida. Eu acredito que o Papa Francisco, nas suas encíclicas Fratelli Tutti e Laudato Si, aponta muito fortemente para isso, para que as desigualdades sejam superadas e eliminadas, é preciso olhar a humanidade como uma família, o mundo como uma casa comum de todos nós, onde ninguém morra de fome, ninguém fique sem um teto, ninguém fique sem trabalho, ninguém fique sem a terra, que ninguém fique invisibilizado, descartado e destruído. São muitas coisas, mas são todas elas mobilizadoras de energia, de participação, de discussões democráticas que envolvam a todos e que envolvam uma transformação das pessoas, das estruturas, para que nós não sejamos escravizados por um sistema econômico que exaure a vida, o mundo, que exaure e envenena as águas, que destrói o ar, que destrói o nosso planeta, que destrói as nossas florestas, que destrói as reservas de todos os povos e de todas as nações. Então, que todos nós possamos nos comprometer com a vida plena, com a vida em dignidade, com a vida partilhada com toda forma de vida, uma vida amorosa, humanizada e verdadeira. É isso que eu desejo, eu espero, pelo qual eu me empenho em lutar também com tantas pessoas pelo mundo todo que lutam para que haja pão para todos, alegria, paz e saúde. Força e coragem, paz e bem. Palavras sábias e a demonstração da consciência, né, expandida do Padre Júlio sobre todos esses temas que são importantíssimos e fundamentais. Padre Júlio, eu tenho, na realidade, duas pequenas perguntas a fazer para o senhor. A primeira pergunta é possível igualdade sem compaixão?
E a segunda pergunta, que não é bem uma pergunta, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho, a sua luta na pastoral do povo da rua. Então, em relação a essa questão da pastoral da população em situação de rua, eu sempre digo que não é um trabalho, é uma convivência. E nessa convivência, não fazer por eles, mas fazer com eles. E para lutar com eles e com eles descobrir caminhos, exige uma postura nova na pedagogia, na visão social, na forma de conviver e, sobretudo, de partilhar. Então, o que nós procuramos na pastoral de rua é conviver com os irmãos e irmãs em situação de rua, junto com eles construir saídas e possibilidades, acolher toda a diversidade. A população em situação de rua é bastante heterogênea. Hoje é uma população que aumenta muito em todas as grandes cidades do mundo, aumenta em Nova York, como aumenta em Paris, aumenta em Roma, como aumenta em São Francisco, aumenta em São Paulo, como aumenta no Rio de Janeiro, como aumenta nas grandes cidades e capitais pelo mundo, há um aumento em Londres, há um aumento em Madrid, Barcelona, e há diferentes respostas, como casa em primeiro lugar, como se empenhou tanto Portugal, e especialmente na cidade, na capital Lisboa. Então, há respostas que temos que construir para que as pessoas em situação de rua possam ter autonomia. Eu sempre digo, com uma mão partilhamos e com a outra lutamos. Não pode ficar uma coisa sem a outra. Não posso ficar na partilha sem lutar pela transformação. E não posso lutar pela transformação e não ter a partilha. E fazer tudo isso junto com os irmãos e as irmãs em situação de rua. O nosso grande princípio é não fazer por eles, mas fazer com eles. É uma luta histórica, uma luta transformadora, uma luta difícil, uma luta humanizadora. Conseguimos aprovar agora no Brasil uma lei que modifica o Estatuto das Cidades, vetando a utilização de arquitetura hostil. Temos trabalhado em conjunto com a filósofa espanhola Adela Cortina, a partir da criação do conceito de aporofobia, a palavra cunhada pela filósofa Adela Cortina, que foi considerada pela Real Academia a palavra do ano e que tem mostrado muito a rejeição aos pobres, aos imigrantes, a rejeição que afasta as pessoas ao invés de conviver com elas e conviver com elas com dignidade. E eu acredito que a transformação é uma transformação pessoal, social, comunitária e, por isso, compassiva. A compaixão não é ter dó e ter pena, é sofrer com. E a compaixão não é uma dimensão religiosa, ela é uma dimensão humana, porque os ateus também são compassivos, não é privado de religiosos. Às vezes, e a história recente mostra, especialmente aqui na América Latina e no Brasil, de que alguns com discurso muito religiosos são bastante desumanos e negadores de toda forma de compaixão. A compaixão, que é um aspecto muito importante do budismo, deve ser assumida em todas as dimensões religiosas, em todas as dimensões humanas, e saber que é uma dimensão humana, que nós temos que desenvolver, isto é, que a dor do outro esteja presente na nossa vida, que não sejamos indiferentes ao sofrimento das crianças que fogem, que são refugiadas, que estão perdidas, que ficam vagando pelos mares sem ter um porto seguro para atracar. As pessoas que vivem pelas ruas das nossas cidades, das nossas grandes cidades, as pessoas que são atingidas pela fome, pelas doenças fabricadas pela nossa forma de viver e pela nossa cultura. Então, a compaixão é uma dimensão humana e transformadora que nos compromete a lutar contra toda forma de desigualdade. Padre Júlio, nossa gratidão
pela sua presença e participação, em nome do C20, em nome da Matamritananda Mahimat, dos MA Centers, do Swami Dayamritananda, e esperamos que as vossas palavras, o seu exemplo, o seu trabalho, possa servir de inspiração para o G20 de hoje e futuramente no próximo ano o C20 e o G20 que acontecerão no nosso país, no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Deus abençoe a todos, estamos todos unidos. Nós agora vamos encerrar o nosso painel. Há um agradecimento especial ao Swami Dayamritananda Puri, a toda a equipe do C20, um agradecimento especialíssimo à senhora Wanda Witoto, um agradecimento especialíssimo ao senhor Yuri Silva, que esse painel que está sendo gravado, né, vai ser reproduzido na Índia, no C20. Nós esperamos que ele possa gerar frutos, e bons frutos, para o próximo ano no C20 Brasil. Quero fazer um agradecimento especial também à nossa equipe, o organizador, produtor e tradutor Cristiano Senzi, Wesley, a Tulita Cruz e a Iag Bernardes Bastos, nos deram apoio. Eu abro agora para as despedidas dos nossos convidados, deixando já a minha gratidão expressa e que nós possamos estar sempre juntos nesse trabalho de divulgação dessa força de vida da floresta, da população negra, da população brasileira, possamos ter um caminho de comunhão, e o C20 Brasil possa ser um C20 tão importante quanto está sendo na Índia. Muito obrigado. Fiquem à vontade, Wanda e Yuri. Os convidados que quiserem ter as palavras de despedida, fiquem à vontade, por favor. Eu queria somente agradecer o convite em nome da ministra Aniele Franco, do Ministério da Igualdade Racial, fazer minhas as palavras do Wilton, que a C20 Brasil, que virá, seja tão proveitosa como tem sido a recepção da Índia a esses debates civilizatórios para o mundo. Bom, também quero agradecer a oportunidade, né? Eu acredito no poder da palavra e eu acho que esses encontros são fundamentais, trazendo várias perspectivas, né? E, Yuri, obrigado por tua fala, saber que nossos parentes, sabe, a população negra desse país, assim, a potência que somos todos nós, né? E fazendo mudanças tão importantes em nossos territórios, né, em nossas comunidades. Isso é muito potente e a juventude tem esse papel fundamental hoje. Acredito muito nesse poder transformador da nossa juventude, o quanto que a gente precisa garantir que eles estejam nesses espaços, incidindo politicamente, porque eles entendem do seu território, eles sabem o que eles querem para o futuro, então isso é muito poderoso, né? Trazer a voz dessa juventude, das mulheres para esses espaços. Então, essas experiências são fortalecedoras para cada uma de nós aqui, né? Então, muito obrigada aqui, Wilton, pelo convite de estarmos aqui. Thank you, Wilton. Also, thank you so much. And I would. Eu gostaria de agradecer muito a vocês. Muito obrigado a Wanda e Yuri em especial por terem vindo, terem aparecido aqui. E seus lindos pronunciamentos sobre suas comunidades, suas próprias iniciativas, e eu realmente admiro o que vocês vêm fazendo. E eu espero que vocês alcancem o sucesso em tudo que vocês vêm fazendo. Obrigado a todos.
Obrigado, Wilton. Boa noite a todos. E obrigado a todos os que estão assistindo. Muito obrigado a todos.